A essência é Jesus, né? O homem é só a aparência. E quem é a essência? Jesus Cristo, né? Porque qual é o modelo de homem, de vida que você tem para você? Jesus. Deus gosta tanto de gente que se transformou em gente, para que a gente tenha um exemplo de gente na terra. E esse exemplo é quem? Jesus Cristo. Nós vivemos debaixo de modelos, né? Já percebeu? Tudo é um modelo. Tem um exemplo para tudo. A André, a professora, ela faz A, B, C, D. O aluno copia. O aluno lê o texto, né? Você estava comentando, né? Lê o texto e tudo mais. E aí você copia o modelo, né? Andar de bicicleta, você viu alguém andando, a mãe ou o pai segura lá até você aprender a andar. Porque tudo que é criado evolui também. Você nasce, você se torna aquela essência lá, que é aquela criança feliz. Você se desenvolve com um adolescente que não entende o mundo, mas quer ter o mundo inteiro, né? Você começa a se equilibrar sendo adulto. Aí depois você tem 3 chances. Você pode ser velho, você pode ser idoso, ou você pode ser um ancião, né? O difícil de ser ancião é porque quando você se torna um ancião, você vai ter que evoluir para a morte, porque você vai ter que morrer. É uma evolução também, tá bom, tem que morrer. Igual uma amiga que eu conheci, né? A amiga do meu amigo que me ensina sobre a filosofia, falou assim, não, já tinha 86 anos a mulher, essa amor. Aí ela falou assim, já tá bom já, eu já vi o que eu tinha que ver, se eu morrer agora tá tranquilo. Ela evoluiu para saber que se a morte viesse, seria tranquilo, entendeu? Porque a pessoa precisa evoluir também e tudo mais. Ninguém vive para sempre, né? Só Jesus vive para sempre. A nossa fé é que Jesus Cristo um dia possa nos dar a ressurreição, né? E a gente possa viver uma vida equilibrada, com saúde e para sempre, né? Essa é a nossa esperança, porque o homem é o que ele mais quer viver. Qual homem não quer viver? O homem, a mulher que não quer viver e viver bem, né? Todo dia é uma oportunidade, todo dia é uma possibilidade. Todo dia é uma possibilidade, todo dia é uma oportunidade. Todo dia é uma circunstância, que é uma situação. Todo dia é um estímulo, que é o seu sentimento. Todo dia é uma expectativa, que é o seu planejamento e a sua execução. Todo dia é dia, né? As misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se a cada manhã. A Bíblia fala dessa forma. A misericórdia nunca vai ter fim. Por mais que venha esse tempo de juízo de Deus, de glória de Deus sobre a terra, está chegando esse dia. A gente precisa entender que todo dia é dia de matar um leão também, né? A Bíblia fala que Jesus Cristo é entregue, né, como se fosse uma ovelha ao matadouro. Que nós somos entregues também, né? Como ovelhas ao matadouro, a gente é. Porque a gente ser cristão e a gente também evoluir de cristão para se tornar autênticos hebreus, pessoas que servem a Deus, pessoas que ouvem a voz de Deus, pessoas que se desenvolvem em Deus, é um desafio diário, né? É essa a proposta que eu estou falando para vocês. É mais importante você querer conhecer o Deus da Bíblia Sagrada, querer conhecer Deus, de você sentir Ele e de você ter a personalidade de Deus, do que você ouvir falar, né? Como o Jó fala, hoje meus olhos e eu sei quem o Senhor é e sei que meu Redentor vive, né? O Jó falou assim. Mas o Jó antes disso murmurou bastante. Aí Deus falou assim para ele, o que você está pensando que você é? Eu faço a terra, eu crio as coisas. Mas ele murmurou bastante, o Jó, porque tá na nossa nosso sangue querer murmurar às vezes, né? Porque assim, a murmuração é o hálito do Satanás, a murmuração. Porque é um hálito do diabo, assim, você ficar reclamando das coisas. É igual preocupação, é uma ansiedade, né? Você não tem a questão, a coisa, mas você está preocupado. Você se antecipa, né, e você fica querendo algo que não possa existir. Não tem como você calcular e ter aquilo ali. Por isso que a paz, que excede todo conhecimento, a alegria, o amor, e tudo que gera de bom na sua vida vem de dentro para fora de você. E isso aí é um cálculo espiritual. Isso aí não é uma coisa que Deus vai te dar. Deus me dá paz, Deus me dá... Não. Você calcula isso em você porque você tem a confiança em Deus de que a paz que Deus dá excede todo o conhecimento. Você tem a confiança em Deus que pode cair 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Somente com seus olhos você verá a recompensa dos ímpios. Porque você é uma justa, você é um justo de Deus, né? Ser justo, ser justa, é caminhar no caminho da justiça, né? E caminhar no caminho da justiça não é viver um amor que traz justiça. É viver uma justiça que traz o amor. Porque você tem que ser justa com você mesmo, você tem que ser justo com os seus irmãos e principalmente você tem que ser justo com quem? Com Deus, está lá no céu.
Porque Deus, ele conhece seu coração. Deus, ele sabe quando você é sincera, né? Quando você é sincero ou não. Deus sabe quando você é sincero. A sinceridade é a chave da sabedoria. Os homens de Deus foram sinceros. O Abraão chegou e falou: Senhor, se tiver 10 pessoas lá, você vai destruir a cidade? Claro. Deus falou: e se tiver 5? Aí Deus não respondeu mais. Mas o cara era sincero. O Davi falava assim: Senhor, você é meu escudo. Senhor, eu pequei contra ti. Se rasgava lá no pó, você deitava no chão, né? O Jonas, ele chegou e falou assim: não, Deus mandou ele lá para Tarsis, mas levou para Nínive, né? O cara era sincero, eles faziam as coisas acontecer. Jesus era muito sincero. Jesus. Ah, são um monte de leis? Não, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Era uma sinceridade muito grande, né? Do que essas pessoas se expressavam. Porque uma alma livre se expressa. Você precisa se expressar sempre. Dizer quem você é, para você mesmo, para as pessoas e para Deus. Porque se você, querendo ou não, você vai sempre se expressar. As pessoas sempre vão ver quem você é, independentemente se você se expressar ou não. É ou não é? É tímido, é calado, faz isso, não faz aquilo. Nós estamos sempre no mesmo ciclo, toda a humanidade. Só que existe um juízo, muitas vezes, para separar o joio do trigo, né? Isso aí depende muito da ótica que você tem como trigo e como joio, né? Do que é mal, do que é bem. Eu afirmo para vocês que o mal não existe não, só existe o bem. Para você que tem uma ótica de reinista, de uma pessoa que confia em Deus, como você pode pensar que existe o mal, sendo que o mal foi criado dentro do bem? Se o mal existe, ele foi criado dentro do bem, porque Deus é o bem. Então tudo é bem, né? Nada é mal. Tudo é o bem. O mal, ele pode existir, mas não pode existir para você que confia em Deus. Que sabe que Jesus Cristo é a essência, né? Que é o exemplo de pessoa. Porque em Cristo Jesus habita toda a plenitude do que Deus é. Se você segue a Jesus Cristo, então Jesus Cristo é o quê da sua vida? O seu Senhor. Senhor significa o quê? Dono, patrão. Já que você entregou sua vida para Jesus, toda a plenitude do que Deus é habita em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o representante de Deus na terra. Ele é. E é um homem que está vivo há 2014 anos, né? Pela lei dos homens. Já que ele é um homem que está vivo e é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, né? A porta, a ressurreição, a vida. Porque olha só que interessante. A ciência não sabe explicar o que a vida é, não. Pode procurar em qualquer... Isso aí eu ouvi quando era criança. Ouvi agora quando eu estava assistindo um documentário bem legal. Ninguém sabe explicar o que é a vida, não. O que é a vida? Não tem como explicar isso aí, não. Aí entra a religião para dizer assim, que a Bíblia fala isso, né? É uma coisa histórica. Jesus é a vida, cara. A vida. Então, o que é a vida? É Jesus. Porque ele é um modelo de pessoa, né? De ser humano. Agora, ele vai vir como rei um dia para governar a terra inteira. Porque a vida vai governar a vida. Entendeu aí? A vida é quem? É nós. E a vida que é Jesus, que é a essência, vai governar a gente. Governar. Vai reinar na terra. Imagina isso aí. É algo muito poderoso. Então, os últimos serão os primeiros, né? E os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os últimos, que somos nós aqui, serão os primeiros a entrar no reino de Deus. Assim é a esperança. E os primeiros lá, Abraão, todo esse pessoal, serão os últimos. Muitos são chamados para fazer o reino, construir ele e fazer com que ele seja tudo em todas as coisas de uma forma subliminar. Muitos são chamados para construir o reino, mas poucos são os escolhidos, né, das fileiras, como o nosso grande amigo Elias fala, para entrar nesse reino. Poucos são escolhidos. Por quê? Porque poucos são escolhidos. Não é você que escolhe o reino, não. É o reino que te escolhe. Você já percebeu que por mais que você tente falar do reino para as pessoas, a pessoa entende tudinho assim, mas ela não quer aceitar. Ela fala, não, está errado. Ela não quer deixar as tradições dela. Porque o Deus desse século é Deus com D minúsculo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? A palavra de Deus fala assim. Os caras estão cegos, pô, ninguém vê não. Então, é uma questão de prioridade. Você ter uma vida com Deus, você orar, você ler a palavra, você se envolver na nossa igreja aqui. É uma questão de prioridade máxima. Porque isso gera algo na sua consciência. A sua consciência é seu espírito. A sua consciência é que fala assim para você, isso aqui é importante, isso aqui não é importante, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. É a sua consciência que te fala isso. Se você decide viver a sua vida
debaixo de uma prioridade aonde a sua consciência está ligada em Deus, então você tem muito a ganhar, né? Eu não sei qual é a palavra que fala certinho lá na Bíblia, mas eu tenho certeza do que eu vou te falar agora. Existe um depósito no céu de tudo que você faz. Porque se a gente é organizado, sabendo se planejar, sabendo fazer o que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Estudando, às vezes, para um concurso, você querendo trabalhar para conseguir um objetivo. Se você é organizado, imagine Deus, né? Como é que Deus é, então? Você é doido, rapaz. Deus é organizado demais. Tem um versículo na Bíblia que fala que os anjos anotam o que a gente faz. Lá no Velho Testamento. Deus é muito organizado. Porque Jesus falou assim pro cara, se você juntar tesouros no céu, e se eu te der algumas coisas que tem lá no céu, aí você deixaria suas riquezas? O cara ficou meio assim e tal. Porque ele falou assim, o cara, o rico lá, o jovem rico. Ah, Senhor, eu já obedeço meus pais, os mandamentos, eu faço tudo certinho. Mas, então eu quero seguir você e tal. Aí Jesus tocou na ferida dele. Vende todas as suas riquezas. Não eram as riquezas que ele estava preocupado, cara. Da riqueza ele dava, pô. Isso é fácil, entendeu? Mas, não é... como é que ganha uma vida eterna, né? O pior, mãe, é o quê? É quando a pessoa, infelizmente, sendo rica, tem certos privilégios. Neguinho não quer saber se ele tem 10 milhões, não. O legal é a sociedade de quem vive com os 10 milhões, entendeu aí? Eram os privilégios. Ele sentava lá, filho, ó, nas primeiras fileiras. Ele era um cara aclamado pelas pessoas. Ele tinha o quê? Glamour. Dinheiro não faltava. O lance dos ricos é isso aí. É porque eles têm muitos privilégios que as outras pessoas não têm. A sociedade deles, sociedade é compartilhamento. E cultura é culto. Então eles cultuam certas coisas que ninguém cultua. Eles têm um compartilhamento entre eles que ninguém compartilha. Entendeu aí? Só compartilha entre eles, os mais ricos. Aí eles têm privilégios no culto e no compartilhamento. Eles não querem perder isso aí, não. Dinheiro para eles é besteira. O negócio é o glamour que eles têm entre a sociedade e a cultura deles, entendeu? Aí quando fica assim meio do povão, aí eles pegam e mudam. Isso aí é direto. O cara tá usando uma Havaiana. É uma Havaiana que saiu hoje. Isso aí acontece direto. Aí o pobre começou a usar, o rico inventa outra coisa. E o pobre imita, né? Porque o pobre quer ser rico. E o rico não quer ser pobre, não. Como fala a música. Não quer ser não, mas o pobre quer ser rico. Então a situação é essa. Você tem que entender que o caminho de Deus é um caminho da humildade. O que é humildade? É servir. Servir. Porque no mundo que a gente vive, maior é o que mata mais. Você tem que aniquilar as pessoas. Você faz um concurso público, você está disputando com um monte de gente. E se você não for melhor que eles, eles vão ser melhor que você. Você vai ficar fora das vagas. Nesse mundo que a gente vive aqui, é um mundo de selvageria, onde você tem que se equilibrar e se sustentar. O Davi é um exemplo para isso na Bíblia, Jesus era um exemplo para isso, mas cada um tem uma missão na vida, né? Cada um tem um jeito de ser na vida. Então, essas pessoas, eles conquistaram tanto nesse mundo aqui como no espiritual. Mas Jesus um dia explicou para o discípulo, porque ele falou assim, quem é o melhor entre nós? O Pedro falou, né? Aí Jesus pegou uma criancinha e falou, essa criancinha aqui, maior, Pedro, é o que serve mais. Porque no reino de Deus, que é a nossa igreja aqui, principalmente, aqui, maior que serve mais, maior que ajuda mais, maior que coopera mais com as coisas de Deus e da nossa igreja. Esse é o maior. Maior não é a pessoa que tem um poder aquisitivo maior, que ganha mais, não. O maior não é aquele que tem um carro, que tem uma casa, nada a ver isso aí. Maior, Jesus falou, é o que serve mais. Porque todo mundo vai conhecer se vocês são os meus discípulos ou não, se o quê? Se vocês amar uns aos outros, né? Só quem consegue amar todos os irmãos da igreja, só quem consegue ter harmonia com as pessoas da igreja, esse é o maior. Maior no reino dos céus, né? Visto por Deus. Porque quando você pensa em ter vaidade e poder, aí você é uma pessoa um pouco desconfigurada, né? É uma pessoa corrupta, porque o mundo só te vende isso aí. Nesse mundo aqui, você precisa de poder e de muita atenção, né? Às vezes. Tem um cara que eu admiro muito, que é um artista, o Léo Santana, da Bahia. O cara é forte, bonito e tudo mais, e é uma humildade só o cara, e faz um sucesso tremendo.
Tomara que os novos artistas sejam dessa forma. Ama demais o pai dele, tira foto com o pai e tal. Uma pessoa humilde, entendeu? Eu acredito demais que Deus está levantando um novo tempo mesmo, como o Fernandinho fala, né? Deus está separando um povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas, né? E aí, a gente tem que começar a ter uma ótica mais forte das coisas de Deus, para a gente não se perder nessa geração corrupta, né? Porque essa geração aqui, como igreja, a gente já não consegue, como pessoas que amam as coisas de Deus, a gente já não consegue mais ficar ligado, né, a essas igrejas, essas situações não. Por isso que eu te desafio a você me procurar mesmo, para a gente fazer os estudos e assim por diante, ver se a gente consegue orar junto também. A gente precisa disso, de oração, né, de um jejum também. Nós precisamos nos reunir para fazer um estudo legal, beleza? Eu vou apresentar uma boa proposta para vocês aqui, só por motivo de alerta mesmo, né, das questões de Deus, e confio que eu não vou demorar muito não. Olha só, é aquele famoso cego retirado da aldeia. Esse cego que foi retirado da aldeia é um bom exemplo de que a gente não pode mais voltar atrás sabendo qual é a rota, né? Se você sabe o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? O caminho para a tradução do hebraico, caminho, significa o comportamento. Do grego também. Caminho vem de comportamento, de caráter. É um caminho que você segue. A Bíblia são escrituras milenares. É preciso ter um bom dicionário, se você ler outras coisas, para você entender ali um pouco, porque senão você fica perdido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, meu irmão. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus falou isso. Ele é o caminho, cara, e acabou, entendeu? Não é que ele é o caminho, como as pessoas ficam falando, não. É porque ele é o comportamento, ele é o caráter, ele é o modelo de vida, entendeu? Ele falou isso. Que ele é um modelo de vida para se chegar a Deus, né? Jesus. Isso é muito simples, mas é muito forte. Então, esse cego retirado da aldeia é mais ou menos assim, ó. A escritura conta que Jesus curou vários cegos e todos enxergavam no mesmo instante, né? Os cegos. Aí ele perguntava, o que quer que eu te faça? O cego respondia, que eu veja. Sempre falava assim, né, o cego. E Jesus dizia, vai, tua fé te salvou. E no mesmo instante recuperou a sua vista. A outros ele cuspia no chão e fazia o lodo, né? Passava nos seus olhos e os mandava ir ao tanque de Siloé lavar o lodo. E eles já voltavam vendo, saltando de alegria. Vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou e se voltou. Vendo, né? Se voltou vendo. E João está escrito isso, João número 9. Jesus não tinha dificuldade na cura de enfermidade nenhuma. Jesus não tinha dificuldade em curar alguém. Ele purificava os leprosos, levantava os coxos, os aleijados e abria os olhos aos cegos. Um certo dia, ele se embaraçou na cura de um cego, mas foi pelejando até que o cego viu nitidamente ao longe. Ele fez de conta que não estava dando conta de curar o cego. Jesus fez de conta que não estava dando conta de curar aquele cara. Para elaborar um arranjo simbólico descrevendo a condição futura de seu povo, que é nós, a igreja, diante das revelações do reino de Deus. Porque é bom a gente parar aí, Rafael. Olha que massa. O povo, ele enxerga e finge que não enxerga, né? Hoje. Essa mensagem do reino de Deus. As pessoas, elas estão numa hipocrisia, que é uma falsidade tão grande, que elas vão na igreja, mas elas falam assim, pô, eu não concordo com isso aí, não. Só comércio, meu irmão. Os caras tá... Mas eles... É como se fosse cego. Continua. Com medo, às vezes, do quê? De ir pro inferno, né? Com medo de um monte de coisa. Tomou aquele cego, Jesus, né? Em figura de linguagem, retratando a dificuldade do povo de Deus quando chegassem as revelações, que é essa mensagem que a gente carrega do reino de Deus. O relato diz que, entrando Jesus numa aldeia de nome Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram que o curasse. E tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse a Jesus, o cego, vejo os homens andando, mas assim como árvores. O cego falou, né?
O cego viu os homens em movimento, parecendo árvores, balançados pelo vento. Depois tomou Jesus, apôs-lhe as mãos nos olhos, relata o escritor, e perguntou-lhe: e agora, já vê alguma coisa? E ele, olhando firmemente, já via ao longe e distintamente a todos. Então Jesus mandou ir para a sua casa, dizendo assim: não entre mais nessa aldeia. Jesus falou. Falou para ele não entrar na aldeia, né? Porque os caras lá, que eram os fariseus, esses caras que eram os religiosos da época, eles viviam igual o índio, né? Sempre pedindo uma bênção do céu, né? Traz a chuva, fica cantando o índio, né? Eles é igual o índio, é porque eles trocam as coisas, eles trocam. Por exemplo, ó, vem algum pregador, quando vieram os portugueses, né, e tudo mais pro Brasil aqui, aí os caras davam uns presentes pros índios, aí os índios trabalhavam para eles, faziam um monte de coisa, né? É igual os pregadores na igreja, eles trocam as figurinhas entre um e outro, né? E como é que tá a unção lá? Vem pegar aqui na igreja, né? Vem pegar aqui na igreja. Irmão, se você for lá, o povo vai ser abençoado. Eles ficam trocando as coisas, entendeu? É uma coisa assim muito linda, a aldeia que eles gostam, né? Então, esse andando como árvores, quando o cego falou, o que significa? Jesus não encontrou melhores símbolos para descrever a condição espiritual de todos que ouvissem falar sobre o reino de Deus, mas tomou este cego, fisicamente falando, para figurar os cegos espirituais com relação aos planos de Deus dos dias finais. Primeiro Jesus tomou o cego pela mão e retirou da aldeia, para só então ungir seus olhos. Primeiro ele tirou da aldeia, tá entendendo aí? Jesus Cristo, ele veio ao mundo, mas ele fez foi uma dissidência do judaísmo. Ele chegou aqui na terra, Jesus, e falou assim, ó, vocês estão tudo errado. Foi dessa forma que ele fez, porque mataram até ele, não foi? O próprio povo dele, porque ele veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram, não recebeu ele não quiseram ele não. Assim é o reino também. Quem é que tem vamos dizer assim, aquela autoridade, que tem aquela percepção, aquele comportamento de Deus? É os evangélicos. São pessoas que cresceram demais na obra divina, porque o Lutero fez a reforma lá e todo mundo se ajudou, né? Na época. Ou seja, mãe, com a reforma protestante, a Bíblia também foi dada a todas as pessoas, né? A Bíblia. Então, o protestantismo, ele deveria ser um grande exemplo para a humanidade. Mas pelo contrário, o protestante e o romano são dois amiguinhos, bem legal, né? E anda todo mundo junto, né? Protestante, católico e tudo mais. E assim por diante. O cristianismo, a essência do cristianismo não é a religião cristã. A essência do cristianismo deveria ser Jesus. Mas qual é o Jesus que a religião cristã passa? É um Jesus legal, salvador, que vai te abençoar em tudo. Só que se a igreja fala que Jesus é esse salvador, essa pessoa que vai te ajudar em tudo, por que você não vive como ele? Porque ele fez uma dissidência lá, uma facção. Ele se separou dos grupos religiosos. Aí, o cristianismo não. Ele faz agregar tudo que tem ao redor dele para dentro dele, né? Isso se chama sincretismo. Que a igreja romana fez demais isso aí. O que a igreja romana fez? Pegou todas as religiões e botou dentro da igreja, né? Isso aí, sincretismo. Fez isso aí muito bem a igreja. Entendeu? Então, assim, é preciso você prestar atenção nisso. Porque Jesus Cristo, ele falou, ó, não anda com esse povo aí não. Esse povo da aldeia, que é o povo que é muito religioso, é um povo mascarado demais. Por quê? Rapaz, você não pode vestir esse short. Eles ficam te privando de certas coisas, de costumes, de coisas simples, para você andar conforme para você andar conforme o que eles falam. Então primeiro Jesus Cristo tirou o cego da aldeia, para então ungir seus olhos com a saliva e curá-lo da cegueira. Na primeira tentativa, o cego via nitidamente as pessoas, mas via os homens como árvores, em movimento. Significava que a pessoa que ouvisse a pregação do rei na primeira vez, ficaria impressionada, mas não entenderia muito não no momento. Então, a ideia é essa. Quando você fala do reino para as pessoas, de primeira, a pessoa, nossa, isso é legal. Mas ela não entende muito não. Ela fica meio assim, caramba, que negócio é esse e tal. Seus olhos espirituais continuariam doentes, sem poder discernir os planos de Deus e as mudanças doutrinárias. Os olhos espirituais da pessoa ficaria doente. No caso do cego, tomado em figura de linguagem, a insistência de Jesus resultou na cura total dos seus olhos. E o cego via ao longe e nitidamente as coisas. Assim deveria ser com relação aos cegos espirituais de nosso tempo.
Eles ficam vendo o reino assim, essa mensagem do reino de Deus, da economia sagrada na terra, eles ficam vendo ao longe assim, eles olham assim e falam, é legal e pá, entendeu? Mas eles não querem viver ela não, não quer aceitar não quer se arrepender dos velhos conceitos, não quer não, fica vendo tudo de longe. Jesus havia de entrar em milhares de aldeias, ou essas igrejas, né, e arrancar de lá muitos cegos e abrir seus olhos espirituais. O Pedro era pescador, né? Tiago, João, o outro cuidava das finanças, que era rico pra caramba, o Judas, né? Não tinha religioso com Jesus, não. Por que essas igrejas ficam uma com a outra, tudo religioso, né? Se embolando para chegar em certos resultados? Por que eles fazem isso? Para que eles fazem isso? Por que as igrejas não pegam os técnicos, né? Os médicos? Por que eles não pegam engenheiros? Por que eles não pegam pessoas inteligentes para fundamentar algo mais humano? Por que eles não fazem isso? Porque o interesse deles está na vaidade, está no poder que eles querem para eles mesmos. Porque a igreja é um reinozinho, já percebeu, né? O reino da Igreja Universal, o reino da Assembleia de Deus, o reino daquilo ali, da Adventista. Então são várias igrejas com vários reinozinhos e eles querem expandir o reino deles, já percebeu? Essa mensagem do reino é legal porque a gente espera o reino de Deus, né? Então a gente espera o reino de Deus na terra. Nós não esperamos o reino da Filadélfia crescer. É o reino da Filadélfia que tem que crescer? Claro, né? Nunca. O que tem que crescer é o governo de Deus. Porque tudo que vem de Deus desce do céu, né? Jesus é o pão vivo que desce do céu. A Nova Jerusalém desce do céu, né? Tudo que vem de Deus desce do céu. Pai nosso que estás no céu, Pai, que é o Deus dos hebreus. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus que tem que ser santificado, certo? É o nome de Deus, não o nome da igreja de Filadélfia. Não é o nome do pastor. Não é o nome de ninguém que é cristão, hebreu, o que for. É o nome de Deus que deve ser santificado. Esse Deus que tem um plano. Qual é o plano de Deus? Trazer uma economia para a terra. O que é economia? Política que gera uma constituição que é lei. O que é a lei? Aí a Bíblia aí. As leis, não, a Constituição foi feita através da Bíblia. Um negócio assim fenomenal. Aqueles 10 mandamentos e tudo mais. E aí, entra essa ideia. Existe dentro de uma economia uma gastronomia que é a culinária, o jeito de comer. Existe dentro de uma economia uma linguagem. A linguagem que você fala denuncia o reino que você é, das trevas ou da luz. A gente precisa ter uma linguagem mais da luz do que das trevas, né? Mas você chega perto de certas pessoas que nem só fala água, né? É incrível. Fica falando um monte de coisa. Porque na aparência tem muita gente que é bonita, mas na essência, quando você chega perto da pessoa assim, você vê que a pessoa é podre, né? É difícil você ter certos amigos, ou você se equilibrar com certas pessoas que te ajudam. Porque essa é a situação. Não existe amigo, não. Amigo é igual família também. Irmão, pai, mãe. Não, cara, essas coisas não existem, não. Se você prestar atenção, você vai perceber o seguinte. Tudo que você é, tudo que você sente é o seu mundo, né? O seu mundo é o que você sente dentro de você. O que você sente dentro de você é sua essência. Essa sua essência aí é externada. Aí você começa a compreender as coisas. Poxa, minha mãe me gerou, me ajuda sempre. Me ensinou o que é certo e o que é errado. Depois que eu senti aqui dentro do que eu sou. Porque você vai evoluindo. Quando criança, não. A mãe sempre cuida, né? O pai cuida também. Porque a mãe é uma fonte de virtude. A mãe consegue ensinar a capacidade de evitar o mal e fazer o bem. Não, meu filho, não faz dessa forma. Você está errado, meu filho. Não é? A mãe. O pai não. O pai é identidade. O pai é. O pai trabalha, volta para casa. O filho olha pro pai e fala, caramba, é meu herói, eu quero ser igual meu pai. Eu vou trabalhar, eu vou viver, eu vou fazer igual ele e tudo mais. O pai é identidade. E a mãe é a virtude. Porque a mulher é poder e administração. O homem é segurança e autoridade. Isso já foi comprovado cientificamente que uma pessoa tem sucesso na vida se ela tem um pai em casa. É a identidade. Porque o pai, ele faz o que com você, o pai? Ele te dá segurança. Ele é a autoridade na sua vida que você olha e fala assim, poxa, eu vou obedecer. E às vezes tem muitas mães que é pai e mãe, né?
que te ajuda. As mulheres é um ser muito poderoso, a mulher é, porque ela dá luz, ela é mais perto de Deus, a mulher é. Ela se vira nos 30, a mulher é um ser que é mais forte também, né? Dá a luz à criança, não para nunca ali, né, e tal. Ainda tem que se resolver emocionalmente, no sentimento, né? Porque é mais frágil no sentimento da mulher, né? É um negócio assim fenomenal, é muito bonito. Então a gente tem que perceber essas coisas aí, que quando você entende quem você é e o que você sente, você começa a respeitar o que está fora de você. Porque o seu interno é diferente do externo. O externo é isso aqui que a gente vê, ó. Isso aqui é simulação. Igreja, a família, todas as coisas é meio que simulação. Por quê? É dentro de você que é o mundo, né? O mundo é aqui dentro, ó. Você sente as coisas. Deus mora onde? Dentro de você. É nos pensamentos. É um negócio forte. A identidade, ela dispensa o desígnio. Vou te ensinar isso. A identidade, quem você é, não tem nada a ver com a sua visão e com a sua missão, não. Porque sua visão e a sua missão você tem que cumprir, né? Visão e missão de quê? Por exemplo, nossa igreja. Nós temos uma visão que é estabelecer o governo de Deus na terra, construir isso, a visão, e a missão de estabelecer a justiça na terra, que é buscar primeiro o reino de Deus. Faça conhecida essas verdades do reino de Deus e estabeleça essa justiça na terra desse reino. É isso que Jesus quis dizer. Que você tem que falar assim, ó, eu sou um reinista e como reinista eu tenho certos princípios, né? Princípios são leis. Eu tenho umas certas leis na minha vida aqui. Eu gosto da justiça. Eu quero ver as coisas certas. Porque eu quero andar justamente. Eu sou uma pessoa que tem conceitos. Não, é o governo de Deus que vai governar a terra e Jesus vai ser o rei um dia. Tá entendendo? Você não pode perder o discurso, pô. Se você perde o discurso, você perde a consistência. Você tem que saber o discurso da sua vida. O discurso é a mensagem. Pensa nisso. Qual é a mensagem que você tem na sua vida? Qual é a mensagem da sua vida? Você transporta o quê? Qual é a mensagem que está na sua boca, entendeu? O que é que te leva para os lugares como identidade? Quem é? O que é? Tem que saber isso porque você é um fenômeno. Pode ter certeza disso. Igual o Ronaldinho, né? Você é um fenômeno. O Ronaldinho lá do futebol. Você é um fenômeno porque onde você vai gera alguma coisa, né? Você conhece pessoas. E pessoas conhecem você. Você está na sociedade. E agora nesse mundo que é legal, você está na internet também. Então é tudo muito rápido, né? E é tudo muito evidente. E é tudo muito transparente. Então você precisa ter uma identidade. Nossa identidade como filho de Deus, nossa identidade como reinista, é saber também que nós somos filhos e não servos. Porque o filho, ele é obediente, né? O servo não, ele cumpre ordem. O servo serve a Deus para ter recompensa. A aldeia é dessa forma. Os caras vão lá na igreja, lá feliz, né? Que a aldeia é a igreja. E fala assim, eu vou servir a Deus aqui. Deus vai me abençoar e tudo mais. Aí ele pega as bênçãos, né, e fala assim, Deus é bom, cara, eu vou adorar mais, né? E tudo mais. A gente como filho de Deus, a gente tem que saber obedecer. Porque o poder de Deus começa na sua soberania. Você tem que entender a soberania de Deus. Entender o que a palavra de Deus quer falar. O plano de Deus. Você tem que entender. E a misericórdia de Deus, você vai sempre depender dela também. Entender que Deus é soberano e depender da misericórdia, né? Poxa, Deus vai me abençoar, Ele me dá saúde, Ele me dá uma igreja, Deus me dá uma família, né? Deus me dá oportunidades, Deus me dá possibilidade, né? Deus te dá tudo isso aí. Tem que saber que você depende dessas coisas. Porque se não fosse dessa forma, como é que seria? Poderia estar bem pior, né? Ou bem melhor também. Ou bem melhor. Porque o poder de Deus termina onde? Nos seus juízos, que são pré-estabelecidos. Vou repetir, ó. O poder de Deus começa na sua soberania e também na sua misericórdia por você. Porque a misericórdia de Deus não tem fim, se renova a cada manhã. Toda manhã você tem saúde, toda manhã você respira e você vive de novo. Você tem novas oportunidades e possibilidades. E o poder de Deus termina nos seus juízos. Você sabe quais são os juízos de Deus. Já que você já sabe quais são esses juízos, toma cuidado. Porque você sabe da soberania dele e da misericórdia dele. E sabe também que o juízo dele está vindo. E o juízo dele está acontecendo, né? O juízo de Deus vem acontecendo. E a gente está sendo avisado disso. E aí? E aquele dia louco? O que tens preparado para quem serás, se pedirem a tua alma?
Porque a gente pode morrer a qualquer momento também. E se pedirem a tua alma hoje, o que tens preparado? Para quem serás? Isso é só uma analogia, mas a parábola não significa isso não. Porque às vezes a gente fica pensando demais que a Bíblia fala de uma forma literal, mas dessa forma não. Quer ver um exemplo legal? Sabe o Lázaro e o homem rico? O Lázaro foi para o céu e o homem rico foi para o inferno, lembra? Aí o homem rico foi para o inferno e falou assim, avisa lá para os meus parentes que Abraão, que é o pai da promessa, ele era o cara. E avisa lá para eles não virem para esse lugar onde eu estou aqui não. Lembra? O homem rico falou isso para o Lázaro. Lázaro estava no céu. O homem rico significa os judeus. Tu acha que os judeus queriam passar a glória de Deus, toda aquela liturgia, todo aquele ritual para o mundo? Tu acha que os judeus queriam ter o trabalho de evangelizar o mundo? De que Deus é o Deus Todo-Poderoso? Eles não fizeram isso não, André. Sabe o que eles fizeram, os judeus? Guardaram para eles. Aí Jesus vem na terra, eles rejeitam Jesus, e agora o mundo todo sabe quem Deus é, né? Através de Jesus, através da igreja. Tá vendo? Tá tudo no mesmo plano. Aí, Deus agora te dá a mensagem do reino, resgata a essência, que é os hebreus, e o mundo inteiro vai conhecer o Deus dos hebreus através de Jesus. E assim como ninguém aceitou na época Jesus, quase ninguém também vai aceitar o reino não. Aí é uma situação que você tem que entender que você precisa da sua fé. Eu estou totalmente envolvido nisso, entendeu? Eu confio que Jesus vai ser o rei de toda a terra. Eu confio também que Jesus é o rei e é também um hebreu, que ele é descendente de Abraão, que vai vir o ouro de Davi, de Salomão, de Esté e Assuero. Vai vir o ouro que foi levado da Babilônia também, vai vir tudo aí e Deus vai desbancar os religiosos, como já está desbancando já. Eu confio nisso aí. Você tem que saber onde é que você está também, né? Para você se envolver e também confiar. Porque se você não sabe como é que a sua fé se baseia, aonde você está geograficamente, emocionalmente, espiritualmente, o que você está fazendo então? Você tem que saber. E às vezes você esquece disso aí. Não pode esquecer não. Qual é a rota, qual é o caminho que você está seguindo, entendeu? É o reino de Deus entre os homens, né? Para tudo sempre. Deixa eu voltar aqui para esse texto bonito aqui. Já estou terminando já. Então a saliva que ele pôs nos olhos do cego para abrir os seus olhos representava o colírio citado por ele em Apocalipse. Quando ele colocou a saliva lá, aquela água é como um colírio, que é a graça, né? O colírio é a graça de Deus, a bondade, a misericórdia. A igreja de Laodiceia, que é uma identidade cristã, que é uma igreja que fala assim, ó, eu sou rico. Porque há uns 40 anos atrás não tinha gente rica dentro da igreja, não. Evangélica principalmente não, só tinha pobre. Aí que mudou a economia e tudo mais, né? Quando entrava o rico na igreja, os irmãos já falavam assim, ixi, rapaz, a palavra fala, varão, é mais fácil um camelo entrar no fundo de agulha do que tu morar no céu. Desse jeito, o rico já ficava meio torto. Pô, não posso ser rico aqui não, né? Posso ser rico aqui não e tal. Os caras já maiavam do coitado do rico já. Os crentes ficavam com o desse tamanho, caraca, bicho é playboy, né? Só tinha pobre, pô, na igreja. Hoje não, hoje a igreja fala assim, eu sou rica, porque ela tem carro, ela tem casa, ela tem um monte de coisa, né? Tem empresário. Rico sou, de nada tenho falta. Aí eles vão perder a graça de Deus, que é a misericórdia, devido até essa vaidade. Ah, eu tenho umas coisas e tudo mais. Aqui, ó. Não podemos deixar de mencionar os milhões de cegos citados por Jesus na sinagoga de Satanás. Se dizendo, ricos somos, estamos enriquecidos, de nada temos falta. Apocalipse. Não sabendo que és um povo desgraçado e cego. Porque a gente tem que voltar ao plano original. Qual é? 1 Pedro. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Você tem que se humilhar, a gente tem que dobrar os joelhos, falar com Deus, fazer uma oração, se entregar a Deus e falar, Senhor, cuida de mim, cuida da minha família que eu amo, cuida dos meus amigos, meu Pai, e nos ajude. É igual aquele outro cara lá. Hoje os caras da aldeia, infelizmente, da igreja, a gente vê muitos exemplos assim. Não é todo mundo não, né? Porque quem somos nós para falar mal de alguém ou condenar alguém? Mas o cara, é como Jesus falou, Rafael, ó, o cara olhava para o céu, Senhor, estou aqui agora e tudo mais, e eu te dou o dízimo, eu faço as coisas certinhas. Não, e o outro fez o quê? Ó, baixou a cabeça, falou, Senhor, me perdoa.
O que olham para cima é como se fosse as pessoas hoje que acham que tem a sabedoria de Deus. Como a igreja cristã também acha que tem, né? Todo o mover de Deus, toda a sabedoria de Deus. Eles olham para o céu e falam, Senhor e tudo mais. Aí quem está de fora, isso eu já vi exemplo na íntegra, já vi exemplo disso já pessoalmente. Aí quem não entende nada de Deus é humildade só. Ô Senhor, me perdoa, eu tenho medo de ler o Apocalipse, porque aquele ali é um negócio muito forte, né? A pessoa tem um receio, tem uma humildade. Aí que entra essa parábola do rico lá e do Lázaro. Porque o homem rico são as pessoas que acham que tem muito de Deus. O Lázaro é o pobre, aquele que não entende quase nada de Deus, mas tem a humildade de aceitar o reino, tem a humildade de orar, tem a humildade de ajudar as pessoas, de colaborar, de ter uma vida correta, entendeu? É isso. A riqueza de verdade é a humildade. Jesus foi humilde. O filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça, né? Ele falou. Os lobos têm os seus covis e as pombas têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Só me segue, pá. Jesus, ele era um cara humilde, cara. O Paulo era um pouco arrogante antes de ser Paulo, quando ele era Saulo, mas quando ele foi Paulo, o cara era um cara humilde, pô. Pedro era um cara humilde, pescador, né? Mas ele era um cara muito inteligente, o Pedro, ixi, demais. Porque ele era muito safo, né? Muito esperto para outras coisas. Por exemplo, o cara pode ter 2 milhões, ser um grande empresário, Samuel. Mas o cara que é pescador aqui no Brasil, ele sabe de coisas que o empresário não sabe. Assim como o empresário sabe de coisas que o pescador não sabe, entendeu aí? É igual aquela historinha bonitinha, pô. Tava um pescador, tá ligado? Um professor e um engenheiro no barco. Aí o barco afundou, aí antes de o barco afundar, o engenheiro falou, você é matemática. E o professor falou assim, mãe, ó, eu ensino as pessoas. Aí o barco tava afundando e o pescador falou, mas eu sei nadar, vocês vão morrer. Entendeu aí? Então, a gente tem que saber respeitar o que as pessoas são, qual é a competência das pessoas, né? Tem que saber respeitar isso aí, porque ninguém é tudo, né? Cada um tem uma coisa que gosta de fazer e faz e se desenvolve, mas ninguém é perfeito não. Agora, como um todo de igreja, nós precisamos cooperar, contribuir, colaborar, construir, consolidar a gente, que é fortificar, contribuir, consolidar, que é fortificar, cooperar um com o outro, né? Porque a verdadeira religião qual é? É a economia de Deus na terra, um governo de Deus na terra, onde a fraternidade é o amor entre os irmãos. É inabalável, uma fraternidade, o amor entre os irmãos, entendeu? Porque família não é cota sanguínea, como fala a música do Rapa. Família é o quê? Sintonia, né? É quem você escolhe para viver. É quem você escolhe para viver, isso é sua família. E você vive ali, né, com a pessoa e tudo mais. Fala, por favor. Aí, qual outra coisa? Tanto a saliva de Jesus aos olhos do cego, como o colírio recomendado ao povo laodiceano, representava a graça de Deus, que nos dá discernimento dos mistérios do reino de Deus. Pois se o povo laodiceano se encontra cego, desgraçado, e se revela que está decaído da graça de Deus, Jesus não denuncia este povo por falta de azeite, mas por falta de colírio. Por quê? Porque o azeite representa o Espírito Santo e o colírio a graça de Deus. O azeite está derramado em todas as igrejas, inclusive as igrejas católicas estão mergulhadas no azeite pentecostal, né? Os caras estão muito fortes hoje. Todos falam línguas estranhas e até profetizam, mas ninguém entende nada dos planos de Deus com relação ao reino e aos mistérios que ele traz. Mas Jesus dizia que nesse tempo todos estariam cegos por falta do colírio. Boa noite, seja bem-vindo. É nóis. E pobres por falta do ouro refinado no fogo, na provação e tal. Mas Jesus, ao seu povo, dizia assim, de pobreza e cegueira. Ao mesmo tempo... Calma aí, rapidinho, deixa eu voltar aqui. Mas Jesus dizia que nesse tempo todos estariam cegos por falta de colírio e pobres por falta de ouro refinado no fogo da aprovação. Mas Jesus denuncia o seu povo de pobreza e cegueira e ao mesmo tempo o aconselha a sair da situação. Mas aconselho que de mim compres ouro refinado na fornalha para que te enriqueças e unge os teus olhos com o colírio para que vejas e não apareça depois a vergonha da tua nudez. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Se, pois, um povo, seja, um povo zeloso e arrependa-te.
Aí, Douglas, a gente está conversando sobre isso. Infelizmente, hoje, as igrejas não querem se arrepender, não. Elas querem continuar com a mesma trajetória que elas estão carregando há muito tempo. Qual trajetória? O peso, a essência e a vida do cristianismo, que não teve juízo, não. Pode ver que a Inquisição, o Iluminismo, as cruzadas, matou mais gente do que qualquer guerra do mundo. Os Estados Unidos e o Satanás também, os três. A Igreja Romana, que é o Vaticano, os Estados Unidos e o Satanás, que é o Azaziel, que é o sedutor, que seduz as pessoas para os seus fins, né? Lucrativos. Esses três não teve juízo, não. Eles estão aí de boa, vivendo como eles querem. Ninguém nunca condenou eles, nunca pagaram pelos crimes que eles cometeram. Esses três não. Nem o diabo, nem os Estados Unidos, nem o Vaticano. Existem também outros países também que fizeram muitas besteiras e tudo mais. E outros povos antigos, os faraós, muita gente. E esse povo aí, como é que é justiça nisso aí? Porque existe um falso amor, um amor imaturo, que é isso aqui, ó. Ah, eu amo porque eu acho justo. Isso é errado. Você tem que amar porque a justiça é que realça o amor. Quando você é justo, você encontra o amor. Não é no amor que você encontra a justiça. Vou explicar. Quando você ama ou é amada ou amado por alguém, você acha justo. Poxa, eu acho justo ser amada, ser amado ou amar. Eu acho justo isso aí. Mas quando você não é amado, e quando você não se sente amado ou você não ama, você acha injusto, entendeu aí? Poxa, é uma injustiça, cara. Que falta de amor, né? É do jeito. Que injustiça, cara. Falta de amor com a pessoa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus é porque a pessoa quer uma justiça, né? Pelo amor de Deus, tem uma justiça nisso aí, cara. Entendeu? Então só existe justiça no amor. Não existe amor na justiça. Quando você pensa assim, ó, não existe amor na justiça, é porque você, vamos supor, gosta de alguém, e esse alguém não te quer, mas você fala assim, mas eu quero ele e tal. Você é um imaturo, porque você quer achar amor na justiça. Aí, se você achar essa justiça no amor, você fala assim, ó, não me quer não? Que se lasque então, eu me amo. Não é não? Pô, no mínimo. Eu me amo. Porque isso aí é a questão pior que existe em qualquer relacionamento hoje. No relacionamento existe um homem e uma mulher. O homem, ele tem uma vida. A mulher tem outra vida. Aí o certo é os dois juntos viver uma vida só, entendeu aí? São 3 vidas. A primeira que é a sua, a da mulher, e a terceira que é os dois juntos. Tá entendendo? Essa é a terceira. Então, as pessoas se separam por quê? Porque dá errado as coisas. Porque eles não aprenderam a viver a terceira vida, que é eles juntos. Eles querem às vezes um homem quer viver a vida da mulher e a mulher quer viver a vida do homem. Não tem lógica isso aí. É os 3 juntos que tem que viver uma vida e tudo mais. Você vive a sua, ela vive a dela e vocês dois juntos vivem outra, né? Aí formam uma família e faz as coisas. Entendeu aí? É assim. Porque são 3 missões. É igual na sua vida. Você tem uma visão na vida, uma missão, você tem um sentido, um significado e você gosta de certas coisas. Mas Deus não gosta do que você gosta. Deus não é você, entendeu? Deus não tem a sua visão, Deus não tem a sua missão. É diferente. E as pessoas se embolam nisso aí. Elas acham que Deus e elas é a mesma coisa. Tá doido? Aqui na igreja, a gente fala o quê? De Deus. E às vezes a gente fala por Deus, né? Aconteceu algo nessa semana. Eu vou até repetir em outros áudios também, que é muito legal. Cara, eu fiquei assustadíssimo. Olha que interessante. Quando eu era criança, eu sonhei que meu amigo seria preso com uma pistola e que ele corria dos policiais civis e ficava em cima da árvore. Para preservar, e por ética também, eu não vou falar o nome do meu amigo não, né? Mas eu vou inventar um nome fictício. O Roberto. O Roberto, ele já gostava da bandidagem lá no Guará 2, né? Na cidade eu posso falar. E aí, o Roberto, ele foi pego por uma armação da polícia, né? Que o jovem conhece como uma palavra casinha, né? Foi dizer uma casinha para ele. Aí os policiais civis correu atrás dele e pegou ele em cima de uma árvore. E eu tinha contado o sonho pra ele. Falei, cara, eu sonhei que você seria preso. Era meu amigo e tudo mais, na época, 16, 17 anos. E o cara foi preso dessa mesma forma. Olha que estranho, Douglas. Aí, nessa semana passada, no domingo, eu tive um sonho bem estranho de novo, né? Aí, eu sonhei que meu amigo, cara, ele morria
num acidente de carro e a mãe dele chorava bastante. Eu conversava com a mãe dele. Aqui nós pode falar que é a igreja, né? Coisa simples, todo mundo. Já morreu? Não, pô, não era. Ainda bem, né? Falei, eu não, né? Não, tu não, pô. Era eu, né, velho? Só não tinha fosse do cara. Das antigas. Foi o Derek aqui, velho. Como a gente é amigo assim e tudo mais, né? Dá pra falar. O Derek é uma pessoa que todo mundo conhece. Então, eu sonhava que ele morria, o Derek. Olha o que aconteceu. Quando foi. Eu sonhei no domingo. Aí na segunda eu já acordei meio perturbado, né? Eu falei, tá repreendido. Em nome de Jesus e tal. Coisa estranha. A primeira coisa que eu fiz foi falar com esse meu amigo. Falei, pô, Derek, sonhei que você morria, cara. Fica esperto aí, fica esperto, cara. Toma cuidado. Aí quando foi sexta-feira agora, ele tava aqui nessa BR aqui, da estrutural. Aí ele falou que é uma distância como eu daqui e esse sofá ali. Esse sofá verde aí. Um carro parou do nada, ele tava 80. Ele falou que só virou assim o carro assim na hora, entendeu? E saiu cambaleando, ele falando assim, ele falou que tava cambaleando assim, o carro cambaleando, ele falou, eu não vou capotar, eu não vou capotar, eu não vou capotar, eu não vou capotar. Aí, e o carro cambaleando assim, ó, pro lado e pro outro. E ele falou assim que foi Deus mesmo, porque era pra capotar o carro, não tinha lógica não capotar, porque ele falou que esse dia o carro cambaleando assim, ó, tudo mais. Aí no mesmo dia, quando ele estava indo na casa da namorada, ele falou que um carro tentou bater nele de novo. Aí ele falou antes pra mim, quando aconteceu isso, ele falou, Ricardo, você é um profeta. Eu nem gosto dessas coisas de ibope, né? No mínimo, né? Eu falei, aí ele falou, pô, você é um profeta, cara, aconteceu. Eu fiquei muito assustado, porque já fazia muito tempo que não acontecia. Quando eu era criança aconteceu, né? Eu já tive alguns sonhos assim, que aconteceu certas coisas com as pessoas. Mas é muito raro, e isso eu acho que é um dom de Deus na minha vida, assim. Aí eu peguei e falei, eu fiquei assustadíssimo, falei, pô, ia perder meu amigo, né? Ele ia morrer mesmo. Aí eu conversei com ele e tudo mais, ele tá bem mais tranquilo agora, graças a Deus. Mas Deus, ele às vezes nos dá corda, já pensou atenção nisso? Porque se Deus leva uma pessoa para perto dele, quando a pessoa morre, pode ser uma boa sugestão é essa, que Deus guarde aquela pessoa para que um dia ressuscite ela, entendeu? Quando Deus leva a pessoa mais cedo também, quando é mais nova e tudo mais. Porque se a pessoa estivesse aqui na terra, poderia ser que ela rejeitasse Deus, né? Porque a gente tem muitas possibilidades e oportunidades na vida, tem demais. Imagina, tu viver mais 20 anos. Ainda bem que, por enquanto, acho que não tenho serventia pra Deus, não, que eu já passei perto da morte muito de vezes, cara. Não, o mais legal do Douglas é que quando as pessoas mexem com ele, aí ele fala assim pra ele, eu vou te matar. Aí o Douglas faz uma macumba, será que o bicho faz? Será que o bicho faz? É estranho, as pessoas falam que vai matar ele, aí do nada as pessoas morrem no outro dia. Já tem uns 3, 4 casos, né, que fala que vai te matar e morre. O legal do Douglas é porque... É sério. É sério. O legal do Douglas é que ele sempre... ele sempre amou a justiça, né? Como ele gosta muito da justiça, Deus é um Deus justo, entendeu? E a Bíblia fala que nunca viu o justo mendigar o pão, que o justo é como as estrelas que brilham, entendeu? Então a justiça é um negócio muito poderoso. Tem gente que gosta mais do amor, né? Vive sofrendo, né? Porque o amor te faz sofrer pra caramba, entendeu? O amor é um desequilíbrio, o amor. Essa palavra, amor. Porque você vive desequilibrado, é flutuante o amor. Uma hora você ama, uma hora você não ama, né? Jesus é uma pessoa muito justa, Jesus é. Vou até te contar uma história aqui rapidinho, que é mó legal. Deus já se vingou da morte de Jesus, né? Tu acha que Deus é um cara assim legalzinho? Ele estava no Gólgota, que era o caminho que ele estava carregando a cruz, e ele virou para as mulheres e falou assim, lá em Lucas, não chora agora não, viu? Vai chegar o dia que você vai chorar de verdade. Falou isso para elas. E também falou assim, ó, vai chegar um dia, porque ele sabia que os caras iam arrumar uma treta e também ia matar ele. Aí ele falou assim, ó, vai chegar um dia que um vai ser levado do campo e outro vai ser deixado. Que um vai se encontrar no telhado e o outro não. E ai das grávidas que amamentaram aquele dia. Jesus falou isso. Aí as pessoas pensam que isso é arrebatamento. É porque um vai estar no campo assim, ó. Aí o outro não. Aí um é crente, outro não. Aí um vai subir e outro vai ficar. Desse jeito. Ah, isso aí é porque as grávidas vai subir o neném. E a gente acreditava nisso, né? Acreditava feliz. Deixados para trás, a gente se esticava. O Deixados para Trás era engraçado porque o cara assistia grilar já, né? Um arrebatamento. Aí tem que contar a história de Samuel, né? Mas aquela história lá. Mas Samuel, você tá vacilando. Eu cheguei no meu irmãozinho mais novo, né? E falei assim, Samuel, a palavra fala, cara. Porque tava chovendo forte pra caramba, né? Acho que eu nunca fiz essa história, não.
Samuel, é num tempo de chuva que a palavra de Deus fala que vai levar os seus remidos. Amém, Samuel? Escolha o grandão, é meu. E eu, oh meu pai, vem, Senhor, leva-me para a tua glória. Aí o Samuel ajoelhou assim, ó. Samuel ajoelhou e ó, oh meu pai, me perdoa, meu Deus. Me perdoa, pai. É agora, meu Deus. E eu enganando meu irmãozinho, é sacanagem. Aí, não, quando eu era criança era pior, porque eu acreditava tanto assim no arrebato, que eu ia subir pro céu, eu acreditava que teve uma certa vez que eu não vi ninguém aqui em casa. Sabe o que eu pensei? Foi todo mundo arrebatado, eu fiquei. Sem caô, eu falei, meu Deus do céu, foi arrebatar todo mundo. Aí eu fui pra rua e vi uma criancinha. Aí o que eu pensei? Não, mas a palavra fala que as criancinhas iam subir também. Então tá todo mundo de boa. Então, você vive, né, de uma forma assim, de 3 formas, que a religião infelizmente faz demais com as pessoas. Elas colocam o medo, a culpa e a ganância, né? O medo de você um dia ir pro inferno, a culpa que se você errar, você é culpado e você tem que sofrer a consequência por causa da culpa, e a ganância de você ter muitas coisas que não precisa ter, né? Porque olha o que a palavra fala, a palavra de Deus fala, acomodai-vos às coisas humildes, né? Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Deixa eu ensinar isso bem bonitinho para vocês. Ó. Você pode ambicionar baixo e médio. Porque quando você ambiciona baixo e médio, você não se torna ganancioso. Quando você ambiciona alto, você é ganancioso, é gananciosa. Mas quando você ambiciona o baixo e o médio, né? O baixo e o médio, então você tem que ambicionar mesmo. Porque a ambição é um negócio muito bonito. Sabe o que é ruim? A ganância, né? Porque a ganância é cega. É gana. Né, do grego, vem de gana, de você ter uma gana por aquilo ali e tudo mais. Você tem que ambicionar o baixo e o médio, você tem que ser ambicioso. Jesus era ambicioso, porque ele falou, Jesus era um cara que, está escrito na Bíblia, ele sabia disso, irai-vos, mas não pequeis, né? Quando você está irado, bravo da vida, você tem que viver irado mesmo, é até bom, você ficar muito irado sempre, mas para transformar essa ira nas coisas que te levam para Deus e também que te favorece, né? Pessoa irada. Os irados são pessoas que são vistas como pessoas más, né? Às vezes não é mal não, porque tem gente muito ruim, né? Principalmente do Nordeste, tem uns amigos desse jeito. Os caras não gastam R$1, os caras é mão fechada e tudo mais, entendeu? Eles são irados, eles são pessoas com muitos princípios ali, né? É muito legal isso. A ira não pode te levar ao pecado. O que é o pecado? Tudo que ataca a sua consciência. Pecado é tudo aquilo que faz a sua consciência ficar pesada. Quando você deita, ou você fica pensando demais, caraca, não era pra ter feito isso. Isso é pecado. Porque existe 3 tipos de pecado. O pecado que você faz contra o seu próximo, o pecado que você faz contra você mesmo, que você se destrói às vezes, e o pecado contra Deus, né? O contra Deus é quase impossível. Mas o pior é quando você faz alguma coisa contra alguém, né? Esse é o pior. Porque esse aí vai voltar pra você. Jesus falou o quê? Com a mesma medida que você medir as pessoas, todo mundo vai te medir, né? Vos medirão conforme a sua medida. Como você mede, é como medirão você. Entendeu? Então, o que Jesus falou também? Olha todo mundo como se fosse seu mestre, como se fosse, né, o seu dono. Olha as pessoas como se elas fossem superior a você. Porque se eu olhar meu irmão como superior, eu vou entender que eu tenho que respeitar ele, né? Mas se eu ver ele como inferior, eu vou querer dominar. E se eu ver ele de outra forma, entendeu? Ele não vai ter significado pra mim, entendeu aí? Então, olha todo mundo como superior. Então, essa pessoa que é superior a mim, né? Porque todo mundo tá no mesmo ciclo para o mesmo propósito. Se não tivesse lixeiro, como é que ia ser? O cara é lixeiro, né? Ele tinha que ganhar bem, né? Mas não ganha. Mas ele é lixeiro. Ele tem que pegar o lixo, né? O cara que varre a rua. Entendeu aí? O galardão pode ser isso aí no reino, viu? Essa é a grande sugestão. Pode ser que Deus te dê um cargo de lixeiro no reino, né? Não, você... tô falando sério. Galardão significa regalias do reino. Regalias. Bem, filho. Olha assim pra tu e fala, não, tu vai limpar o lixo aí da rua e pá, no reino. Ou Deus pode falar assim, não, você vai ser meu segurança no palácio. Isso é louco, velho. Pouca gente vai estar próximo do rei, cara. Isso é um caso a se pensar.
Não é todo... Claro que as pessoas vão ver Jesus e tudo mais, os meios de comunicação serão muito poderosos, né? Como já estão sendo também, mas não é todo mundo que vai ficar perto do rei, não. Porque é uma palhaçada bem legal que a igreja faz, esse movimento gospel, né? E como as pessoas pensam. Eu vou abraçar Jesus, tudo que eu quero na minha vida tá lá perto, cara. Esse reino tem Jesus? Ah, então beleza, então eu tô nele, né? Ah, quando eu chegar lá, eu vou dar um beijo em Jesus. Eu vou sentar com ele, vou comer com ele. Meu irmão, tem 2 bilhões de pessoas que acreditam em Jesus. Aí 2 bilhões vai ter acesso a ele assim. E Jesus, tu dá um beijo agora aqui? Vai ficar marcado aqui, né? Jesus aqui, velho. Jesus vai ficar rindo. Jesus, uma espereba na bochecha, tanto beijo, né, que vai dar nele. Em 10, né? Lugar e... Só se ele for o Goku, né? Oi, eu sou o Goku, Jesus, desse jeito, né? Isso aí é lógico, pô. Pra ser dessa forma, porque é muita imaginação, né, que esse povo tem. Quando Jesus estiver na Terra, isso aí, no futuro onde Deus queira mesmo, não é todo mundo que vai ter acesso ao rei, não. Você tem acesso a Dilma, que é presidente? Não tem, cara. Você não tem acesso a certas pessoas, não. Então, assim, o interessante é isso aqui, ó. Na Bíblia Sagrada só fala disso. Justiça social não existe. Porque tudo tem um preço, mas nada tem valor. Pode perceber que você paga um preço em tudo, né? Para estudar, você paga um preço para treinar, você paga um preço em todas as coisas. Se não for capital humano, é preço em dinheiro. Tudo tem um preço, mas nada tem valor. Então, já que nada tem valor, você tem que aprender a dar valor às coisas. Porque uma coisa é eu pagar um preço. Outra coisa é o valor que aquilo que eu paguei vale para mim. Valor é diferente de preço. Vou dar um exemplo. Ó. Você comprou um livro. O livro é R$50. Depois que você lê o livro, ele é mais 50 conto não. Você tá com ele aqui na sua cabeça, você entendeu um monte de coisa dele, entendeu? Ele vale no mínimo uns 300 contos, 200. Porque agora ele transformou sua vida o livro, entendeu? Mas o preço foi 50. E o valor que o livro tem, qual é? O preço que você tem para estar na igreja, para você ajudar no reino, para você cooperar, contribuir, colaborar, fortificar, consolidar, é um preço. E qual o valor disso? O que você recebe disso? Porque todo preço tem também um valor, entendeu? Um valor agregado ali. Toda ação gera uma reação, entendeu? Você está aqui por causa de um resultado. Tudo na vida é só essa palavra, resultado, pode perceber. Tudo é um resultado. Você não faz por fazer. Você não é por ser. É o resultado, entendeu? Como filhos de Deus, você tem que pensar assim. Pô, sou um filho, uma filha de Deus. Então eu tenho o que ninguém tem. Porque você tem Deus, né? Mas é o Deus que está dentro do seu coração. Que só você sente, ninguém mais sente, né? É só você que entende. É só você que sente. Então você é o que ninguém é. Você fala o que ninguém fala. Porque esse Deus, ele é exclusivamente aquilo que você é dentro de você aí. Aí você joga pra fora, entendeu? Tem gente que é desequilibrado. Eles se mostram e é uma pessoa de Deus totalmente desequilibrado. Porque uma hora tá bem, uma hora tá mal. A gente não tem que viver uma hora bem, uma hora mal, não. Nenhum de nós, não. Nós temos o equilíbrio já. O equilíbrio você dá onde? No movimento, né? Só existe equilíbrio no movimento. Também existe o equilíbrio estático também, que é parado, né, e tal. Mas mesmo o estático precisa de um equilíbrio, né? Mesmo parado precisa de um equilíbrio. Você precisa se equilibrar. E se equilibrar é o quê? É saber calcular, né? Você sabe calcular. Não, isso aqui vai dar nisso aqui, então não vou fazer não. Isso aqui vai dar naquilo ali, entendeu aí? A paz, a alegria, o amor, a justiça é um cálculo. Você calcula e fala assim, é dessa forma. E é. Porque você é o que ninguém é. Só existe você na Terra. Igual eu estava conversando, meu irmão. As digitais, né? Não tem ninguém igual, não. Você é único, única. É um negócio assim incrível. A sua memória, você é uma memória, você é um memorial. Olha os memoriais como é legal. Deus pediu para que o povo andasse com estandartes. Ele escreveu os 10 mandamentos, fez a Arca da Aliança, mandou ele mesmo, que é Deus, o representante dele, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, para a terra. Ele fez um reino no começo. O Filho de Deus, que é o nosso mestre, falou assim, venha a nós, quando você for falar com Deus, né? Venha a nós o teu reino, o mesmo reino do céu. Porque, repetindo, né? Tudo que vem de Deus desce do céu. A Nova Jerusalém desce do céu. Jesus é o pão vivo que desce do céu. Tudo que vem de Deus desce do céu. Ainda tem gente pensando que pode morar lá, né? Porque nada de Deus subiu da terra para o céu. Tudo que o homem toca já está manipulado. Tudo que o homem manipula está contaminado. É inevitável. Se o homem tocou, já era, está manipulado, né? Por isso que Jesus Cristo veio da virgem,
Jesus Cristo veio, ele foi para o céu para ficar mais santificado ainda e vai voltar para a terra para trazer mais santificação. Santificação é separar. Nós somos exclusivos, entendeu? Você é exclusivo, você é separado, porque você pensa diferente. Não pensa como crente, não pensa como católico, como uma religião, porque a gente não é uma religião. A gente é uma economia sagrada. A gente carrega essa economia. É um jeito de falar, é um jeito de se expressar, é um jeito de enxergar, é um jeito de comer, é um jeito de escutar, é um jeito de sentir. Isso é economia. Você carrega uma cultura, que é um culto, é um costume. Você carrega uma sociedade. Qual é a sociedade? A gente aqui, tá entendendo? Nós compartilhamos isso aqui, compartilhamos. Aonde a gente vai? O Douglas fala do reino para as pessoas, não, mas eu penso diferente. Você fala do reino, André, as pessoas falam, não, a sociedade somos nós. Vou te explicar ainda melhor, porque eu sei que você já entendeu. Os maçons é uma sociedade, os maçons é uma cultura. O evangélico é uma cultura, é uma sociedade. O Douglas, ele ensina artes marciais, é uma cultura, é uma sociedade. Tá entendendo aí? Então é sociedade e cultura. Você precisa entrar na sociedade e na cultura de Deus, cara. Se você não fizer isso, já era pra você. Porque você vai ter o que se você não tiver Deus, né? Só Deus é o fenômeno que desenvolve as coisas, é o espetáculo que você fala, caraca, massa demais. E só Deus é a essência. O que é sensacional, uau, só Deus. Mas aí, um monte de outra coisa aparece na sua vida. Um monte de outra coisa. Para você ter diversão. Vou me divertir aqui. Aí você dá mais um olhar e a sua vida para diversão, ao invés de dar para Deus. Porque se você der para Deus e ele for tudo e em todas as coisas para você, aí você achou o código secreto. Deus já é tudo em todas as coisas. Pode perceber, tudo é Deus. Deus também é a essência da natureza. É a lei da conservação das massas de Antoine Lavoisier, um francês. Na natureza, nada se perde. Na natureza, nada se cria. Na natureza, tudo se transforma. A gente se transforma. Ah, aqui não tem pessoa que ninguém é insubstituível. Claro que é substituível. Porque se ele parar de ser mestre, na arte marcial, vai vir outro mestre, vai ensinar as pessoas. Substituiu, acabou. Porque é função e utilidade nesse mundo. Você tem uma função e você tem uma utilidade nesse mundo. Mas Deus não te vê como uma função ou utilidade. Deus te vê na essência, como filho, como filha de Deus. Não importa a sua função e sua utilidade. Importa essa sua essência aí. Porque Deus ele não está muito preocupado com você, não. Mas Ele quer saber o quanto você está preocupado com Ele. Já percebeu? Porque você que procura Deus. Não é Ele que te procura, não. Aí você fala assim, ó, caraca, Deus, eu te amo, eu te quero. Deixa eu entender aqui a tua palavra. Deixa eu escutar ali uma mensagem ali da tua palavra. Hoje, pá, entendeu aí? Ou seja, é você que depende de Deus. Não é Deus que depende de você. Então você é que faz algo para Ele. E Ele, muitas vezes, já te fez tudo que você precisava. Porque tudo que você precisa é só de uma coisa, chamada saúde, né? Sem saúde, acabou. Sua vida. Sua vida só depende da sua saúde. E do gerenciamento de riscos que você corre. Porque a gente corre riscos, né? Tudo pode acontecer. Então a gente tem que ser grato. O caminho de Deus é o caminho da gratidão. Deus, obrigado, porque eu tenho uma vida. Porque eu sou assim, assado, cru passado. Porque você me ajuda e tudo mais. Então, olha que bonito esse versículo aqui. Se você se converter ao Todo-Poderoso, se te converteres ao Todo-Poderoso, então amontoarás ouro como pó. E até o Todo-Poderoso te será por ouro refinado. Olha só, na experiência dada ao Jó, o ouro representa uma nova conversão, um novo arrependimento, uma nova conversão, converter. É transformação, né? Conversão é transformação. Há um novo arrependimento, a que o povo de Deus seria submetido quando chegassem as revelações do reino, que é esse tempo que a gente está vivendo aqui agora. Se te converteres ao Todo-Poderoso, então amontoarás ouro como pó. Ou seja, o seu rosto, a sua vida vai brilhar se você se converter a Deus de verdade. E até Deus te será como ouro refinado, entendeu aí? Mas se você se converter, se você se transformar, porque a Bíblia, ela só fala disso, de transformação. Que transformação? Da humildade para a nobreza, entendeu? Só que para você chegar na nobreza, você tem que só viver a humildade. Sacou a missão? Só existe nobreza na humildade.
Não existe humildade na nobreza. Só existe nobreza na humildade. Os nobres são humildes. Os verdadeiros nobres. Agora tem gente que é humilde, ou quer dizer, que é nobre e se acha humilde, né? Tem gente que é pobre e se acha todo poderoso. Como é que vai? Como é que faz? Entendeu aí? Jesus Cristo é o Filho de Deus, dono da terra. Veio para a terra como um pobre e vai ser o dono da terra, né? E montou, né? Porque através dele, desse nome dele aí, porque ele é o cara mais famoso da terra, é Jesus. Ele só não está aqui, mas ele é o cara mais famoso. Ele tem a maior empresa do mundo. Nós somos colaboradores dessa empresa, a gente coopera nessa empresa, igreja. Nunca quebrou, nunca faliu, né? Tem a romana, a protestante, a ortodoxa, a anglicana, né? O pentecostal, reformado, não sei o quê. Olha o tamanho da igreja. E a gente não está inserido nessa igreja, não. A gente respeita e ama eles. E a gente já foi da parte deles. Mas nós estudamos, aprendemos e sabemos da rota, da cultura dos hebreus. Jesus era um hebreu. O reino de Deus é para os hebreus. Romanos capítulo 2, versículo 29. Judeu é todo aquele que é no interior, pelo entendimento na sua consciência. Lá fala coração. Na sua consciência. Ou seja, todo aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus, né? É filho de Deus. Já que você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, e de que ele vai ser o dono da terra, e você segue esse homem chamado Jesus, então você é um judeu. E a essência do judeu é o hebreu, então você é um hebreu. Todos somos hebreus, porque nós confiamos em Jesus, que é um hebreu também, através de Abraão. Porque o Abraão é a essência. O Abraão não era cristão, não era muçulmano, não era judeu, ele era um hebreu. Simples demais. Então, não é cristianismo, nem islamismo, e também judaísmo. É o reino de Deus, é a economia de Deus. Porque a promessa qual é? Abraão, de você sairá reis e sacerdotes, né? Reis e sacerdotes. Reis para governar e sacerdotes para ajudar na consolidação, que é fortificar. No futuro só vai existir reis, princesas, príncipes, pessoas que vão governar as cidades e tudo mais, e os sacerdotes. Os sacerdotes serão pessoas que vão orientar as pessoas a se equilibrar melhor. Mas toda a terra vai saber quem Deus é. Está escrito isso na Bíblia, ó. O conhecimento de Deus, não se cumpriu isso aqui ainda não, que eu estou falando para vocês. Isso aqui é a coisa mais poderosa que existe na Bíblia, é o cálculo perfeito de Deus. O conhecimento de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Abacuque e Isaías falam do mesmo jeito. O que isso significa? Que nem um pingo do oceano vai ficar sem saber que Deus existe. Aí vai se cumprir o que está escrito em Jeremias, ó. Desde o menor até o maior vai saber quem eu sou. Desde a criança até o mais velho vai saber quem eu sou. E eu vou perdoar os seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. E não vai precisar que um ensine ao outro, entendeu? Por enquanto a gente ensina ainda, ó, Deus é assim e tal. O menor ensina o maior ensina o menor o que Deus é. Mas está chegando o dia que jamais você vai precisar falar para as pessoas quem Deus é. Porque Ele já é tudo e em todas as coisas. Ele já é. Só que muita gente não percebe isso, entendeu? As pessoas olham assim e falam, existe, mas tô de boa. Vou pegar um emprego aqui e tal, tem que trabalhar, né, filho? Esse jeito a pessoa vai lá, trabalha, ganha dinheiro, faz um monte de coisa, entendeu? Porque desde que o mundo é mundo, existe tropas militares, né? Existe a necessidade de você morar em um local e existe também a necessidade de você se sustentar diante da sociedade. Como você é visto, né? Qual é a sua função, qual é a sua utilidade, né? No reino de Deus, eu não sei como vai ser, mas antigamente existia ofício. Você era um artesão, você passava a cultura, o que é o costume de ser artesão para o seu filho. Seu filho se tornava artesão, não era trabalho, não, era ofício. Hoje não. Hoje você se torna psicólogo, aí você pega tudo que você aprendeu da psicologia para transformar em dinheiro, né? Vou abrir um consultório aí, vou tratar de altos doentes, mas eu vou ganhar uma grana, não? Ou seja, hoje é trabalho, é função, é utilidade. Hoje as pessoas estão preocupadas assim, no que você é útil? O que você faz? Ah, legal, eu vou te seguir então, vou ser seu amigo. Porque elas querem saber a utilidade que você tem, qual é a função que você carrega. Isso é uma deficiência no corpo econômico chamado capitalismo. Então, Deus já fez o mundo dessa forma. Tem a comunidade ali, né, o comunismo e o capitalismo. Nenhuma ajuda. Porque as duas entram em choque, entendeu? Não vai para lugar nenhum, entendeu? Só o governo de Deus na terra que vai mudar as coisas. Porque a Bíblia fala assim, ó, o brilho do sol nunca mais vai perder.
Nunca mais vai perder o brilho do sol. E nem a sua lua minguará, em Isaías. O sol significa o brilho político. O sol é a política, que é a justiça social. Vai ter muita justiça social. Deixa eu te falar uma verdade aqui. Estou terminando. Por causa de duas sociedades, a do espetáculo e a do consumo, nós tivemos uma Copa, né? Mas aqui perto, na Ceilândia, no sol nascente, tem umas ruas que não estão asfaltadas. E o nome disso se chama saneamento básico. Por causa de uma sociedade do consumo e do espetáculo, por causa dessas duas sociedades, não tem saneamento básico, mas tem um estádio, né? Porque tem que atender os interesses da sociedade do consumo, daqueles que gostam de pagar, para ver o espetáculo, entendeu? Acontecer. A gente, como filho de Deus, a gente não tem que se ligar no espetáculo, nós temos que se ligar no fenômeno. Porque eu te falei o fenômeno agora, eu não te falei o espetáculo. E tudo isso é um espetáculo, que é uma arte falar isso. Olha só que interessante. O espetáculo é mais importante do que o saneamento básico. E o governo não aplicou o saneamento básico. O governo deu prioridade para o espetáculo. Tá entendendo? Você dá prioridade para quê? Para Deus, que é um saneamento básico na sua vida espiritual, ou você gosta do espetáculo? A gente é viciado no espetáculo. A vida é um espetáculo, pode ver. É só espetáculo. Eu te falei 3 coisas hoje poderosas. Ó. Sempre vai existir a necessidade de você se sustentar na sociedade. Vai existir a necessidade de você se equilibrar espiritualmente. É a necessidade, principalmente, de você saber quem você é, que é a sua identidade. Sempre vai existir isso. Onde é que você se encaixa nisso tudo aí? É mais importante você entender quem você é para você entender como o mundo gira, né? Porque você não vai mudar o mundo, não. É melhor você entender ele primeiro, entendeu? Entender como o mundo é. Todo dia a dia, né? Beleza? Baixa sua cabeça aí. Vou fazer uma oração pra gente terminar também. Senhor Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada irmão, Senhor, aqui. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda, nos guarda, nos protege. Meu Deus, que a sua graça, que a sua bondade, sua misericórdia esteja sobre nossos corações e famílias. Amigos também, Senhor. Deus, nós pedimos a orientação que desce do céu, Senhor Deus. Nós somos humildes para dizer e reconhecer que somos podres e pecadores e que não merecemos, Senhor, nem a sua graça, mas de presente o Senhor nos dá. Pai, que na nossa vida nós possamos, Deus, ter a dignidade. Como fala a tua palavra, Deus, não nos dá muitas coisas e muito dinheiro não, Senhor, para a gente não olhar e falar assim, Senhor, nós não precisamos de Ti. Senhor, também não nos deixe faltar nada e também não nos dê pouco demais, para que a gente não diga assim, para que a gente venha a fazer, Senhor, um roubo ou pecar contra Ti por ser miseráveis. Mas Deus nos dá a quantidade certa, Senhor, para que a gente possa ser honesto, para que a gente possa ser, Senhor, pessoas de caráter, Deus. Pessoas, Deus, que não tem medo, Senhor, e nem vergonha de dizer que o Seu governo será instalado, Senhor, e já está aqui, Senhor, nesse ponto geográfico chamado Brasil. Nos ajude, Senhor, a ter sabedoria, que é a intuição dos sentimentos, Senhor, para que nós possamos ter oportunidades de riquezas, que a gente possa ter, Senhor Deus, riquezas em saúde, Senhor, e Deus, que nós possamos ter a Tua unção, Senhor, sobre a nossa vida, Pai, porque nós sabemos que o Senhor era, o Senhor é, e o Senhor há de vir, Senhor, e o Senhor já está aqui. Em nome de Jesus, nós dizemos amém. É nóis.